Olá, amigos, boa tarde. Aqui é o Dr. Darlan. Hoje, novamente falando sobre câncer, e eu gostaria de falar de um tema interessante hoje, que é o câncer de ovário. Claro que não dá para a gente falar do câncer de ovário numa aula, que é um tema muito extenso, muito complexo, mas eu gostaria de falar especificamente sobre a triagem no câncer de ovário, porque eu recebi uma pergunta de uma paciente e achei interessante compartilhar com vocês. Já que existe exames de rotina ou screening para câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, câncer de cólon, enfim. Existe algum exame que seja bom o suficiente para que se faça pesquisa em todas as mulheres para detectar precocemente o câncer de ovário? A gente sabe que, infelizmente, nessas pacientes assintomáticas, não há um exame dito assim de rotina para que se identifique precocemente o câncer de ovário. Até porque os exames que foram feitos, infelizmente, não aumentaram o diagnóstico precoce e também não aumentaram a sobrevida média nas pacientes. Então, na população em geral. Então, não se justifica fazer exames de rotina em pacientes assintomáticas para se identificar um câncer de ovário. A gente sabe, principalmente as mulheres, que muitas vezes acabam sendo solicitados alguns exames para ela. E eu não estou sendo contra os exames, tem as suas indicações, sim, obviamente. Mas eu gostaria de falar, principalmente no câncer de ovário, que as mulheres já provavelmente já fizeram esses exames, que é o CA-125 e o ultrassom transvaginal. Tem alguns estudos que fizeram o seguinte: vamos avaliar só o ultrassom transvaginal, vamos avaliar só o pedido do CA-125, vamos avaliar a associação dos dois para ver se melhora a identificação desses pacientes. Infelizmente, não se mostrou eficaz. Felizmente eu digo porque é uma doença que tem uma alta letalidade. A gente sabe que não é o tumor ginecológico mais comum, o câncer de ovário, mas é um dos mais letais. Para você ter uma ideia, ao redor do mundo são diagnosticados por ano cerca de 300 mil casos de câncer de ovário, com uma mortalidade girando em torno de 185 mil casos. Então, realmente é uma doença que tem uma alta letalidade. Isso ocorre principalmente porque ela acaba sendo diagnosticada tardiamente, porque, como a gente vê, é difícil de fazer o diagnóstico precoce. Normalmente, quando se faz o diagnóstico, já é um estadio mais avançado, e aí a paciente, infelizmente, não tem um prognóstico muito bom. A gente sabe que nessas pacientes, já que no estádio clínico 4, ou seja, apresentando metástases, a sobrevida em 5 anos chega a menos de 25%. E naquelas pacientes já em estágio mais inicial, estágio 1, essa sobrevida chega a 90% ou até mais, 90% das vezes. Então, o diagnóstico precoce é importante. Mas, infelizmente, não há um exame específico. A gente sabe que uma minoria das pacientes, em torno de 10%, acabam apresentando câncer de ovário por alterações genéticas. Então, já que não está esse exame de rastreio para a população geral, uma boa e velha medicina, uma boa conversa com o paciente, uma boa anamnese sobre o seu histórico familiar é importante, principalmente perguntando seu histórico pessoal, inclusive, e familiar de câncer de ovário e câncer de mama. A gente sabe que esses dois tipos de câncer têm alterações genéticas que podem ser semelhantes, principalmente nos seus genes BRCA1 e BRCA2. Então, nessas pacientes onde tem essa, a gente na consulta médica percebe que essa paciente tem um alto risco para desenvolver esse tipo de câncer, a gente pode lançar aí sim um aconselhamento genético para essas pacientes. Investigar se tem alguma alteração em BRCA1. A gente sabe que o BRCA1 alterado aumenta em 30 até 50 ou 60% a chance dessa paciente desenvolver câncer de ovário. BRCA2 também, em torno de 20, 30% das vezes. Síndrome de Lynch também, que é outra síndrome que predispõe a cânceres, aumenta em torno de 3 até 30% das vezes essa paciente desenvolver câncer de ovário. Mas naquela minoria, onde a paciente tem uma predisposição genética, tem um alto risco, é feita a pesquisa e essa paciente apresenta esse tipo de alteração. Nessas situações, a paciente pode até ser submetida a uma salpingo-oophorectomia bilateral, ou seja, retirada dos ovários dessa paciente de forma profilática para redução de risco. Mas numa situação
de extrema exceção, já que é uma situação mais rara de se acontecer. Mas na população em geral, para fazer diagnóstico precoce, ou naquelas pacientes médio risco, que não tem histórico familiar e etc., e aquelas pacientes assintomáticas, pedir esses exames de forma rotineira, sem a, uma justificativa plausível, pode gerar alguns transtornos para essa paciente, inclusive transtornos psicológicos. Às vezes tem uma alteração mínima no exame e ela já fica preocupada. Eu, pessoalmente, já recebi pacientes assim, né, por investigações outras, ou mesmo assintomáticas, faz um exame de CA-125, por exemplo, e ele vem alterado. E fica muito preocupada, noite sem dormir, etc. O que acontece? Muitas vezes essas pacientes podem ser até submetidas a alguns procedimentos cirúrgicos desnecessários, né, levando a procedimentos que talvez não seriam viáveis para aquela situação. Então fica a situação. Pacientes assintomáticas não têm a investigação adequada para o câncer de ovário de forma rotineira. Por exemplo, lá no câncer de próstata, né, a gente faz o toque retal, a gente faz o PSA, porque a gente sabe que faz diferença no diagnóstico precoce e faz diferença para o tratamento. A gente sabe que fazer screening através de mamografia, ultrassom de mama nas pacientes acima de 40 anos, faz diagnóstico precoce, muda a vida dessas pacientes, mesmo elas assintomáticas. E nos mais diversos cânceres também. Mas aqui especificamente no câncer de ovário, infelizmente, esses exames não mostraram satisfatórios até o momento nesse sentido. Tá bom? Queria falar sobre isso mesmo, tá? Fique com Deus. E se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, se quiser consultar via online, a gente está à disposição também. A gente quer compartilhar conhecimento com vocês. A gente está aqui numa troca. A gente está sempre buscando aprender um pouquinho mais e dividir isso com vocês, tá? Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.